bem, gente? Olá! Hoje a gente quer, pensar um pouquinho sobre esse tema. Quantas, de nós se olha e se acham bonita e gostosa, né? Então, nós também estamos aqui hoje chegando. Cheguei chegando, mais ou menos um pouquinho, né? Acho que do que ele trata, assim, essa música. Mas acho que tem muito a ver, né, Lara, com também as coisas bem do momento, assim, né? Que estão se Isso. falando tanto hoje em dia, né? Essa ideia de amor próprio, Isso. né? Esse que é o tema do nosso podcast, né? A gente escolheu aqui falar de amor nas relações, mas hoje a gente pensou em conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Amor próprio. O que que é? Será que é se achar bonita e gostosa, né? Será que isso define o corpo, então? É meu amor próprio? Então, né, para nós começar, acho que falar um pouquinho de amor próprio, essa ideia relacionada com a imagem, principalmente com o corpo, né? Como é que estão as nossas formas, as nossas curvas, né? Que padrão ali que tá também no momento, que de tempo em tempo a gente sabe que esse biotipo, né, biofísico ali, ele vai mudando também. Então, a gente acho que precisa tocar assim, né? nessa nesse ponto assim que está relacionado com a imagem, mas que de certa forma as pessoas acabam levando muito para esse lado, não é? Exato, né? Quando a gente vai hoje para a rede social, a gente escuta muito falar do tema amor próprio, né? Amor consigo. E, na verdade, quando a gente fala do conceito técnico de amor, amor consigo, amor próprio, o que a gente observa é que tá um pouco diferente do que a gente vê lá na prática, as pessoas compreendendo e até praticando como amor próprio, né? Quando a gente fala do conceito técnico, a gente está falando com relação ao valor que eu entendo que eu tenho, ao quanto eu consigo, né, me estimar, me gostar, né? E quando a gente vai para a prática, a gente enxerga isso que acontece na música, né? O quanto sou gostosa, o quanto o outro tá me desejando, o quanto o meu corpo tá alinhado com aquilo que esperam, né? E isso é muito sério, né? Porque essa ideia atravessada, assim, né? Acho que um pouco equivocada, porque como a gente disse, não é que não esteja vinculada ao corpo, sim, também tem uma parcela aí, mas eu acho que isso, né? Essa valorização do todo, né? Do meu corpo, da mente, da alma, todo esse cuidado que se faz consigo nessas diferentes faces da vida, assim, né? E das facetas, assim, do que é o ser humano também. E essa valorização, ela não pode ser só, né, o corpo, aquela imagem que eu quero passar para o outro, né? O que eu tô esperando ser ali, passar essa imagem. Por quê, né? Eu acho que esse é um outro ponto, assim, quando a gente pensa no amor próprio, ele é construído numa cultura, né? Ele não vem do além, na verdade, né? Então, essa representação que a gente faz do amor próprio, ela tá associada àquilo que a gente tem de experiências, aquilo que a gente foi ensinados, aquilo que foi instigado na gente, né? E acho importante a gente se dar conta para que a gente possa entender, será que eu estou mesmo sendo estimulado a valorizar a mim? Ou eu estou sendo estimulado a valorizar um corpo apenas, né? Separado da minha mente, separado do que eu, enfim, tenho de habilidade, ou até das minhas não habilidades. Porque se eu me amo, se eu amo, né? Vamos pensar se eu amo alguém. Eu amo só a parte boa dele ou eu amo o todo dele, né? E eu suporto aquilo que ele não é bom também. Será que a gente consegue fazer isso quando a gente está pensando no amor próprio ou a gente quer excluir, né? Ah, eu vou usar o filtro até, né? Eu vou colocar lá o filtro que só vai mostrar a perfeição, né? E aí quantos memes a gente tem até na rede social em função disso. Enfim, o corpo lá perfeito na foto e sai da foto e já não é o corpo perfeito porque mudou a postura. Essas habilidades que você falava, é isso, né? Essa habilidade também, muitas vezes, de eu. Porque será que é possível também a gente se gostar o tempo inteiro? Não, mas é como eu lido, então, com este meu lado que não é perfeito, né? E é essa habilidade de eu me entender
como alguém de sucesso, mas de insucessos, de fracassos, de sucesso, né, de coisas ali bem sucedidas que a gente faz. Então os nossos diversos lados, a gente também poder abraçar isso tudo, vem como uma aceitação, né, uma autocompaixão de quem a gente é, porque neste amor próprio a gente também vai encontrar uma dificuldade de se amar o tempo inteiro, porque aí também tem a idealização de quem eu quero ser, de quem será que eu sou a melhor profissional ali da área, eu quero ser a melhor psicóloga, eu quero ser a melhor, eu quero ser uma mãe boa, porque meu filho lá fora vai apresentar alguns comportamentos inadequados e aquilo tá falando do quanto que eu não sou uma mãe boa, do quanto que eu faço disciplina positiva com o meu filho, então tem que ser uma boa esposa, né? Eu tenho que ser boa em No tudo. trabalho, uma boa amiga, uma boa filha. E a gente se idealiza, daí a gente idealiza o outro, mas a gente também espera muito, muitas vezes, de nós mesmos. E eu acho que aqui a gente chega num ponto importante, né? Porque, sim, é importante a gente ter expectativas e idealizar algumas coisas, mas é importante a gente usar a nossa habilidade de ser gentis com a gente mesmo e de aceitar que, bom, algumas coisas eu já alcancei, algumas coisas eu nunca vou alcançar, mas eu vou seguir no movimento para tentar, né, chegar perto desse ideal. E aceitar que, bom, a perfeição, ela não é possível, né, em nenhum momento, em nenhuma situação. A gente tem que lidar com essa falta, né, e entender que, bom, eu sou um ser faltante, né? E ter amor por mim mesmo quer dizer que eu vou, inclusive, amar esse ser faltante. Eu, enfim, não consigo tal coisa. Minha colega é boa naquilo, eu não tô conseguindo. Bom, mas eu tenho que me amar. Se eu não me der amor, o que que vai me dar esse amor? E aí eu acho que a gente tem que também se ressignificar, porque a gente representa o amor como aquilo do cuidado do físico, o cuidado da aparência, que é o que a música provoca, né? E vou lá passar o creme, isso é amor próprio, vou lá fazer o skincare, né? Nossa, isso é amor próprio. Bom, tá bem, isso é uma prática de, né, cuidado consigo. Mas o cuidado consigo, o amar a si, é bom, eu fiz a pior coisa que eu podia ter feito lá no trabalho. Eu fui uma mãe que xingou o filho e eu não gostaria de ter sido essa mãe. Bom, eu vou tendo amor comigo mesma também se eu. Tá, tudo bem, realmente, Lara, tu poderia ter feito tal coisa. Não, aquilo que tu fez não foi legal, mas, bom, né, vamos lá, tu tentou. O que tu pode fazer para fazer diferente na próxima vez? Isso é tanto se tratar com essa gentileza, com essa autocompaixão, mas é exatamente porque eu me amo que eu vou usar isso, né? Porque se a gente for pensar, é isso que a gente proporciona para os outros. Então a gente tem que proporcionar para a gente mesmo esse tratamento. Mas né? esse amor próprio também, ele vai sendo construído a partir também de um olhar sobre o outro. Porque esse amor próprio, e se eu não fizer o meu cuidado lá com a minha pele, e se eu não fizer, não tiver também, né, fazendo o meu preenchimento labial, não tiver dentro dos padrões estéticos que estão fazendo, né? Como isso daqui a pouco é visto por aquele grupo de pessoas do qual eu estou inserida? Porque algumas pessoas entendem isso como daqui a pouco a pessoa não tá tendo o amor próprio, não tá se cuidando, e aí algumas pessoas então pensam que é sobre isso, né? E nem sempre, porque como é que elas fazem para lidar? Aí eu digo, né? Vai lá fazer para se preencher. E a gente não tá falando agora do preenchimento labial, dos outros preenchimentos, mas esse se preencher no emocional, é se sentir bem consigo mesmo, porque as pessoas daí estão com uma dificuldade de eu preciso me preencher de tudo aquilo que vem do ambiente, de tudo aquilo que o dinheiro compra, de tudo aquilo que vem de fora, e a gente vê que ficam muitos vazios ali, e a gente é incompleto, e aí esse vazio, bom, se eu tô precisando então, né, vamos pensar aqui num exemplo, se eu tô precisando comprar lá um carro e eu quero trocar e eu quero aquele carro do ano, tem que ser aquela marca e tal, e eu não puder comprar. Bom, pode ser que se eu não quiser comprar, eu vou entrar num lugar de colocar isso, fazer um endividamento, muitas vezes para poder
ser aceita, para poder ser compreendida, Para ter amor, né? para ter amor, mas às vezes também as pessoas acabam se abandonando em outro sentido, só para poder apresentar aquela imagem, né? Então, que lugar é esse que eu coloco também, né? De me preencher. E aí eu acho que um ponto bem importante, né, que a gente tem esse contexto que favorece alguns movimentos da gente, né? Essa busca pela aparência, essa que eu falava no começo, né? Do que se espera como a aparência ideal, enfim, né? Como padrão ali de ser belo, e que muitas vezes a gente condiciona o nosso amor próprio quanto bonito, tá? A nossa aparência. Na verdade, isso é um dos movimentos instigados. E um outro movimento instigado, no contexto que a gente tem hoje, é isso que tu traz, né? Do amor estar condicionado ao quanto eu produzo ou ao quanto eu tenho, né? E aí a gente precisa descolar. Na verdade, o meu valor, ele não é necessariamente o quanto eu produzo lá no final do mês em dinheiro, o quanto eu produzo na minha casa em, enfim, tarefas que eu dou conta, o quanto eu produzo nos papéis que eu desempenho, né? O amor próprio tem a ver com eu perceber o meu valor, tá? O meu valor é, sim, uma parte do que eu faço, mas o meu valor é para além, é o que eu estou no momento, né? Na sistêmica a gente entende que a gente nunca é um ser fechado e acabou, né? Na verdade a gente é um ser em construção, né? E, enfim, o que eu tenho construído naquele momento? Se eu estou conseguindo ter um amor próprio, eu vou conseguir amar isso que eu estou construindo, inclusive aquela imperfeição, né? Aquela coisa que, ai, aqui isso eu não consegui, mas se eu tenho meu amor próprio de uma maneira saudável, eu vou conseguir amar. Não quer dizer que eu vou ignorar e que eu não vou querer mudar isso e, enfim, tá perfeito e ok, vamos lá, vamos, né, como dizem por aí, passar pano para isso. Não, não é também por aí, né? Mas é poder aceitar isso até para eu poder lidar, para eu poder mudar, eu preciso olhar e, bom, eu realmente sou a pessoa que não consegue determinada coisa. Aceitar tem a ver com isso, né? Olhar para isso. E aí, a partir daí, eu decido se eu quero que mude ou se eu quero, se eu vou aceitar e vou seguir, né? Com essa minha falta, que também faz parte, a gente não é, né? Amor próprio é um conhecimento constante também e aprendizagens constantes, né? A gente também não é o mesmo quando a gente era lá no início, vai se passando por mudanças e o nosso próprio autoconceito, né, acho que de amor próprio também com a maturidade, com a sabedoria, ela vai se moldando e ficando cada vez mais, né, pelo menos se pressupõe que, né, que vá por essa perspectiva, assim, de que isso cada vez vai ficando melhor, mais maduro, né, trazendo mais saúde, mais benefícios. Então eu acho que é isso, é saber assim que também a gente não vai encontrar no externo tudo e nos objetos tudo, aquilo ali não vai me satisfazer, né? Até porque pode sim me satisfazer momentaneamente, mas a partir do momento em que eu adquiri o carro tal que eu gostaria, ou o meu telefone lá, que eu, né, o meu aparelho celular que eu gostaria, aquilo ali já não me satisfaz mais, então eu já vou encontrar um outro objeto para daqui a pouco poder me satisfazer. Então, isso daqui, comprei, fiquei feliz com aquilo ali, me envolvi com aquilo ali, aproveitei um pouco, mas daqui a pouco o meu sonho de consumo tá lá num outro objeto de novo, né? E a gente vai nessa busca insaciável, né, e frenética, assim, de estar sempre buscando, sempre transferindo para as coisas. E transferindo para o outro, né? Como a música falava, eu sei que eu sou bonita porque o outro me olha e me quer. E não, né? Eu não sou bonita, eu não tenho que associar e destinar o meu valor ao que o outro tá vendo. Muito pelo contrário. O outro é um espelho, mas eu preciso olhar para entender o que ele tá conseguindo refletir. E buscar o autoconhecimento para que eu possa entender quem eu sou de fato, que valor que eu tenho, qual é o meu, ah, enfim, meu potencial, a minha fraqueza, a minha fragilidade, e aí eu desenvolver essa compreensão mais ampla de si, essa percepção mais menos distorcida de si para eu conseguir amar por inteiro, né? E acho que a gente quer provocar vocês hoje aqui a pensar refletir é exatamente isso, de que o amor próprio não está fora, ele está dentro, mas
a gente precisa olhar, né, e usar ali a compreensão para entender o que tem dentro, né? Se a gente pode se transformar, né? Acho que a gente pode se transformar nisso tudo, porque por mais que a gente busque e tenha uma parte importante também nesse externo, ou buscar um ambiente que seja validante com as nossas questões, porque nem sempre a gente vai ter um ambiente validante. Tem pessoas que, né, acabam aí tendo convívios com um ambiente que acaba sendo bem invalidante, mas que a gente pode ir se transformando a partir do momento em que a gente vai atingindo essa maturidade, né, de saber que também a gente pode ser também validante com nós mesmos. Exato. Quando a gente traz isso para consciência, né? Acho que esse é o nosso desafio, tornar esse aspecto consciente. Eu posso me validar, eu posso me valorizar, eu posso me atender, né? E essa tá aí a verdadeira beleza e o verdadeiro amor próprio, né? Exato. Acho que era isso que a gente queria hoje provocar, pensar. Agradecemos por terem nos acompanhado e até breve. Até mais.